Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para informar os avisos dessa semana e eu quero começar falando sobre o nosso período de 40 dias de jejum e oração. O nosso período começou no dia 11 de agosto e vai terminar no dia 20 de setembro. O tema desse período é: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, vamos orar, né? Como igreja, é importante que todos se envolvam. Se por algum motivo você não pode se abster de uma refeição por motivo de saúde ou algum outro motivo, né, realmente relevante, participe de alguma outra forma, faça algum outro tipo de jejum, né? Você pode pedir orientação ao pastor, mas como igreja é importante que todos participem, que todos se envolvam, que todos tenham o mesmo propósito. É importante você orar pela sua vida, pela sua família, pela igreja. Você pode orar pelos pedidos de oração do boletim, né? Você deve orar pelos pedidos de oração do boletim, também pelos motivos de oração do pastor Paulo, da Ana Bia. Essa semana, quando for enviado o boletim virtual, vai o link para acesso a esses boletins. Então não deixe de orar, não deixe de participar como igreja, né, desse período. Eu vou ler aqui para os irmãos os Salmos 51:17, que está relacionado ao tema desse período de jejum e oração, e diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como os irmãos sabem, a nossa igreja está em campanha de missões. A nossa campanha vai até dezembro, mas eu quero pedir aos irmãos que não deixem para ofertar apenas no último mês, né, no final da campanha, porque a nossa igreja envia os valores das ofertas que entram todo mês aos missionários, às agências missionárias, né, como nós já falamos aqui. 70% vai para a Global Commission e 30% é destinado a Jami. Então, é importante que essa oferta seja enviada mensalmente, porque como nós já temos acompanhado pelos vídeos dos missionários, pelas informações que eles têm passado para a igreja, as necessidades nesse período de pandemia têm sido muito grandes. E eles têm auxiliado, né, pessoas através dos recursos que são enviados. E essa também tem sido uma forma de demonstrar o amor de Deus, de pregar o Evangelho para muitas pessoas que estão recebendo algum tipo de auxílio que está sendo dado, né, em trabalhos, em projetos missionários. Então, eu quero insistir que você ore, peça direção a Deus em relação à quantia que você pode ofertar mensalmente. O nosso alvo esse ano é de R$32 mil. Até o domingo passado entrou R$4.234,96 e faltam para alcançar o nosso alvo R$27.765,04. Hoje, o nosso momento missionário será um pouco diferente. Nós não teremos apresentação de vídeo. Nós teremos agora um momento tipo um programão da semana, com dicas de lives missionárias que ocorreram durante esse período de quarentena. E a primeira live que eu quero indicar para os irmãos é com a participação do pastor Inésio. Ela foi promovida pela primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Jaru, e o título da live é Conferência Missionária Bate-Papo com o Reverendo Inésio. A minha segunda indicação é a live Chamado e Compromisso, o Desafio Missionário Europeu, que foi promovida pela Jami. Ela teve a participação do missionário Paulo Mussi, que é um dos missionários que a nossa igreja contribui no sustento. E a minha terceira indicação é a Conferência Missionária Global Online, que também foi promovida pela Jami. São 3 vídeos que fazem parte dessa conferência e uma das missionárias que participam é a Ana Paula, que também é uma das missionárias que a nossa igreja contribui no sustento. Então eu tenho certeza que vai valer muito a pena você assistir no seu tempo livre, porque às vezes a gente perde tanto tempo, né, com conteúdo que não agrega,
E esse conteúdo, ele realmente é muito relevante, muito significativo. Os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer melhor sobre a vida dos missionários, sobre o trabalho que eles realizam no campo, sobre os desafios que eles enfrentam e sobre como, né, Deus tem agido no meio deles. Então não perca essa oportunidade de ser abençoado. Continuamos incentivando aqueles irmãos que pararam o discipulado individual a continuarem agora de forma virtual. Então, você, né, que é discipulador, pode pegar o material na secretaria ou então pedir para que seja enviado por e-mail. Você só precisa mandar para a secretaria da igreja a ficha do discipulado, pode ser por meio de foto, enviada por e-mail também. Então não deixe de continuar esse trabalho, é muito importante que a palavra de Deus continue sendo ensinada, continue sendo anunciada, né? E para maiores informações, entre em contato com a secretaria da igreja. Quero encorajar os homens e mulheres da nossa igreja a participarem do relógio e dos grupos de oração que se reúnem virtualmente durante a semana. O grupo Homens de Oração se reúne toda segunda e quarta-feira às 20 horas. E o grupo Mulheres de Oração se reúne toda terça às 20 horas e toda quinta às 7h30. Participe você também! Quero lembrar aos irmãos que a entrega dos dízimos e das ofertas pode ser feita por meio de transferência ou depósito bancário. Nesse caso, informe a secretaria da igreja por WhatsApp a que se destina a sua oferta ou a oferta de quem você tiver enviado. Você também, se preferir, pode ir até a igreja e entregar o seu dízimo e a sua oferta diretamente no gasofilácio. Nesse caso, entre em contato com a secretaria para combinar o dia e horário. Quero lembrar a importância de continuarmos a nos reunir como igreja neste período em que as nossas atividades presenciais ainda não retornaram. Aos domingos, nós temos os encontros de oração nas casas, de manhã às 9h30 e à tarde às 17h30. Logo após esses encontros de oração, nós temos os nossos cultos virtuais, de manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Durante a semana, nós nos encontramos em célula com as nossas famílias ou então virtualmente com outros irmãos. Para encerrar, quero parabenizar os aniversariantes da semana. No dia 24/8, Moema Barros da Silva Madeira. Também no dia 24, Daniel Bolgar dos Santos Pimentel. No dia 28/8, Benedita da Silva. Também no dia 28, Margarete Xavier Lopes. No dia 29/8, nós temos a Sara Oliveira dos Santos de Sá. E também no dia 29, Valentina de Oliveira Tomás Amorim. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada aniversariante. Foram esses os nossos avisos. Eu desejo a você um bom culto e uma semana abençoada. Buscar e encontrar.
ao te buscar, irei encontrar. És a cura para mim, meu trabalho é descansar em ti. És a cura para mim, meu trabalho é descansar em ti. És a cura para mim, meu trabalho é descansar em ti.
ó Pai, que merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Por isso nós podemos cantar, vem, adoremos, vem, nos prostremos diante daquele que é merecedor da nossa adoração, tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse dia, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo a tua majestade. Recebe o nosso louvor, recebe também, ó Deus, os dízimos, Senhor, daqueles que têm entrado a Ti, daqueles que têm sido fiel a Ti, tem devolvido ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem dado a cada vez. Deus, que teu povo venha prosperar cada vez mais, venha crescer cada vez mais, e que não falte nada na casa de ninguém, que não falte nada nessa casa, na tua casa, e que cada vez mais, Senhor, possamos estar mais junto de Ti, mais próximo de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém e amém, Senhor. Sobre a cruz.
Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nesta manhã trazer mais uma vez a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Na realidade, quem pode fazer isso é só o Senhor. Vamos orar pedindo que Ele fale conosco, com você que está me ouvindo, com aqueles que vão ouvir onde estiverem, inclusive com este que fala a vocês nessa hora. Gostaria que você estivesse orando e pedindo que Deus se revelasse a você de uma maneira muito pessoal e especial nesta hora. Senhor, nós te rogamos em nome de Jesus, primeiro te agradecemos por tua bondade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em nome dele nós te pedimos que o Senhor se revele através da tua palavra, ministrando aos nossos corações, a todos quantos vamos ouvir a tua palavra. Fala conosco, dá-nos o entendimento, o discernimento que precisamos para não apenas ouvir a tua palavra, mas para vivê-la, para praticá-la dia a dia. Que o Senhor nos ajude, então. Vem, pois, nos ouvir, nos atender, traz luz, entendimento, compreensão à tua palavra. À medida em que ela for transmitida, nós pedimos que o Senhor faça isso por graça e bondade. Me capacita para ser um porta-voz do Senhor e da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nesta manhã, o nosso assunto ainda é relacionamentos. É a 14ª mensagem sobre esse tema. Estamos vendo relacionamentos com o sexo oposto. E o nosso texto básico é 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao capítulo 7, verso 1. Deus nos tem chamado para a santidade. Na Epístola aos Tessalonicenses, texto que examinamos na semana passada, capítulo 4, versículos 3 e 7, dizem assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Versículo 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Foi para isso que fomos chamados. Nós vemos isso também em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, quando o apóstolo, escrevendo aos cristãos de Corinto, ele se dirige àquela igreja dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós fomos santificados através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado por nós, e fomos chamados para ser santos. Fomos santificados em Cristo e chamados para viver em santidade. E as Escrituras também nos dizem que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 diz assim esse verso: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Não somos salvos pela graça por meio da fé em Jesus, sim, mas uma vida de santificação é coerente com a experiência de conhecer a Jesus. Se o conhecemos, se o amamos, se o servimos de coração, então não é coerente vivermos uma vida contrária aos princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra. A razão para a santidade é que Deus é santo.
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, dizem assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ora, se temos comunhão com Deus, se queremos andar com Deus, queremos viver em Deus e por meio de Deus, nós temos que ser coerentes com aquilo que Ele é. Ele é santo. Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Deus é santo em sentido perfeito, em sentido pleno. Nós devemos buscar, na nossa relação com Ele, viver como Ele é, viver em santidade. Só podemos fazer isso por meio dele mesmo. Já temos dito inúmeras vezes que a vida cristã não é para ser vivida pelo seu esforço, mas pela graça e pelo poder de Deus que nos é dado quando nós cremos em Jesus. A nossa santidade deve ser aperfeiçoada. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Seria o caso de perguntar como a nossa santidade é aperfeiçoada. Primeiro, o texto diz, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O temor que devemos a Deus não é viver morrendo de medo de Deus, mas significa acatar a sua palavra, acatar o seu ensino que encontramos na sua palavra e levar na devida consideração. Se o fizermos, nós estaremos assim mostrando que tememos a Deus. Temer a Deus, no sentido bíblico, repito, não é ter medo de Deus, mas respeitar a Deus. É realmente reconhecer que Ele é Deus e que com Deus a gente não brinca. E nós servimos, nós o servimos, nós o amamos, Ele nos ama, mas nós não podemos negligenciar aquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Eu e você devemos buscar andar como Jesus andou quando Ele esteve aqui. Devemos pautar a nossa vida pelo ensino da palavra de Deus. E para isso é preciso que nós consideremos a palavra dele como algo muito sério, que deve ser considerado. Porque Deus não mente, Deus não... O que ele diz, ele faz. Então nós temos que considerar a sua palavra. É por isso que Provérbios 1,7 nos faz saber que o temor do Senhor é evidência de sabedoria. Este verso diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Para termos a sabedoria que vem de Deus, nós precisamos temer a Deus. E o temor que é devido a Deus começa quando nós realmente consideramos a sua palavra. O temor do Senhor é o princípio do saber. Revela a sabedoria quem teme a Deus. E se alguém não teme a Deus, no sentido de respeito, de consideração, de apreço, então está revelando insensatez. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino que vem através do temor que devemos a Deus. O temor do Senhor é evidência do conhecimento de Deus. Provérbios 9, versos 10 e 11, dizem assim estes versos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria,
Conhecer o santo é uma referência a Deus, que é santo, é ter entendimento. Porque por mim se multiplicam os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Por mim é Deus falando através da sua palavra, porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. Então, quem teme a Deus revela que tem sabedoria, revela que conhece a Deus e por isso tem entendimento. E por meio do temor que devemos a Deus, porque buscamos obedecer e guardar a sua palavra, então temos uma promessa extraordinária. Por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos de sua vida. O temor do Senhor consiste basicamente em odiar o mal. Provérbios 8:3 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. E aqui tem o que Deus diz através da sua palavra: eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Por isso que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Se tememos a Deus, vamos odiar tudo que é mal, como a soberba, como a arrogância, como aquele que anda por caminho que não são os de Deus, que não é o de Deus, e a boca que fala coisas perversas. Então, como a nossa santidade é aperfeiçoada, primeiro, no temor de Deus. Em segundo lugar, purificando-nos de toda a impureza do corpo e do espírito. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nós lemos: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito. Aqui está se referindo, quando fala de impureza da carne, a impureza do corpo. Está relacionada, sobretudo, ao sexo ilícito, ao sexo pervertido, enquanto que a impureza do espírito, ela se refere ao espírito do homem, está relacionada a espíritos malignos. E quem está envolvido com espíritos malignos? Aqueles que se dão à idolatria. Atrás de cada ídolo há uma brecha para a ação e operação de demônios. A idolatria, todo o envolvimento íntimo com pessoas que se dão às práticas que envolvem espíritos malignos. Ocultismo e quaisquer outras práticas contrárias à palavra de Deus. Por isso mesmo, se perguntarmos ainda como a nossa santidade é aperfeiçoada, em terceiro lugar, não nos colocando em julgo desigual com os descrentes. O texto diz, 2 Coríntios 6, verso 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como podemos entender o julgo desigual? A noção do julgo desigual podemos entender, vamos imaginar uma peça de madeira bem mais espessa do que a largura dos meus braços, e imaginemos uma peça de madeira bem espessa, talvez com a espessura de um palmo de altura, e bem forte. E a largura dessa peça de madeira deve cobrir a largura de 2 bois juntos. Então deve haver espaço para estarem 2 bois, um ao lado do outro, e também para eles terem folga para andarem sem tocarem um no outro. Pois bem, nessa única peça bem torneada,
para que ela se encaixe adequadamente no pescoço dos dois bois. Há dois encaixes, é como se fosse uma forquilha, nesse sentido, que fica no, não vou dizer no meio, porque não é no meio, fica no meio do lugar onde fica o boi, para que se encaixe exatamente no seu pescoço. Muito bem. Essa peça é atrelada a uma corrente ou mesmo uma vara que traciona um carro de boi ou mesmo um arado. O jugo ou canga é essa peça que é colocada sobre o pescoço dos bois. Tem a finalidade de permitir que os dois animais tracionem, puxem o carro de boi ou o arado, usando sempre a mesma força. É a força de dois bois que juntos têm muita força. Para tanto, os dois animais devem ter a mesma altura, o mesmo porte físico, para não sobrecarregar nem ferir, para que não sejam sobrecarregados nem feridos nenhum dos dois animais. Por isso mesmo, as Escrituras proíbem o uso de dois animais diferentes debaixo do mesmo jugo. Deuteronômio 28:10 diz assim: não lavre a terra conjunta de boi e jumento. Por quê? Eles têm alturas diferentes, têm compleição física diferente um do outro. E por esta, na nova versão internacional, diz assim: não ara a terra usando um boi e um jumento, sob o mesmo jugo, sobre a mesma canga, sobre essa mesma peça de madeira que permite que os dois andem juntos. Por essa mesma razão, a Bíblia determinava que não se deve juntar coisas diferentes. Levítico 19:19 diz assim: guarde os meus estatutos, não permita que os seus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Aqui está falando de cruzamentos. Não vai dar certo se você unir um animal que não tem nada a ver com o outro, porque não vai sair coisa boa. Pode sair um monstro, pode sair uma coisa esquisita, anômala. E o texto continua dizendo: não plante semente de duas espécies em seu campo. E também não use roupa de dois tipos diferentes de tecido. Então, o que o texto está querendo mostrar é que não há afinidade entre animais diferentes para acasalamento. Se você semear um tipo de semente junto com outra, não vai ficar boa o que vai sair dali. E você também não tem como tecer, pelo menos no sistema mais antigo, dois tipos de tecido. Por exemplo, lã e linho. Bem, falando em sementes, hoje os transgênicos estão em alta na agricultura. E na internet nós encontramos alguns prós e contras relacionados aos alimentos transgênicos. Dentre as vantagens dos alimentos transgênicos, podemos citar a capacidade de produção de sementes com qualidade nutritiva maior que as sementes orgânicas, dizem os entendidos. Também o aumento e a melhoria na produtividade, pela maior resistência às doenças e pragas, também pela redução nos custos de produção e a expansão no conhecimento científico. Agora, as desvantagens. As principais desvantagens incluem, primeiro, problemas de saúde.
estimulação ao aparecimento de alergias, porque foi algo que não foi algo que Deus fez, foi algo que foi modificado. E também a possibilidade de serem carcinogênicos, ou seja, de produzirem cânceres, ou até mesmo serem prejudiciais à saúde. Além de problemas ambientais, como perda da biodiversidade, incentivo ao aparecimento de pragas mais resistentes na natureza. Atualmente, as pragas não são tão efetivas e não conseguem grandes coisas nos transgênicos, mas com o tempo vão se desenvolver pragas que serão piores do que as que já existiam. Bom, este mesmo princípio se aplica no namoro e no casamento. Por isso que, 2 Coríntios 6,14 diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. É exatamente por isso e pela mesma razão que Deus, através do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, pergunta, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Quando lemos esse texto, o contexto nos mostra que Deus está falando dele mesmo com aqueles que se diziam tementes a ele. Como é que eu e você podemos andar juntos se não estivermos de acordo? Por isso que no início nós vimos que Deus é santo e nós também devemos ser santos, porque se quisermos andar com Ele, nós temos que andar segundo aquilo que Ele é e não buscar outros propósitos que não os dele para o nosso bem. É por isso que 2 Coríntios 6,14 diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Mas o que vimos antes disso, o que vimos em Amós 3,3, será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Todos nós sabemos que a união entre um homem e uma mulher, ou seja, o casamento, é um relacionamento, não vou dizer difícil, mas requer que você tenha o mínimo de unidade com aquela pessoa com quem você vai se casar. Então é importante que vocês estejam de acordo, para que vocês possam andar juntos, caminhar juntos ao longo da vida. E é por isso que o texto diz, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Quem são os descrentes? Primeiro, os descrentes são aqueles que declaram que Deus não existe. Salmo 53, verso 1 diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Se não há Deus, aqui nós temos o que hoje é chamado de ateu. O ateu diz, Deus não existe. Se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero. Então ele não está nem aí, porque para nada ele diz, Deus não existe, e se Deus não existe, eu posso fazer o que eu quero. Ou seja, não vai haver punição, não vai haver consequência. Então, para mim, alguém diz, Deus não existe, e por isso eu faço o que me dá na cabeça. Eu creio que todo ateu, um dia, se viu diante de uma situação em que ele escolheu permanecer, viver uma vida independente de Deus, fazer o que ele quer fazer, fazendo o que ele queria fazer. E ninguém pode conhecer a Deus e andar com Deus e fazer o que quer. Para você andar com Deus, você tem que fazer o que Ele quer. Agora, por que Deus quer que nós façamos o que Ele quer? Porque é a única maneira de nós sermos bem-sucedidos. Mas o insensato prefere viver sem o conhecimento de Deus, independentemente de Deus,
É uma escolha que todo mundo pode fazer, mas não terá a consequência não será boa. Em segundo lugar, descrentes são aqueles que não confessam crer em Jesus Cristo como o Filho de Deus, enviado por Deus ao mundo para salvar os que nele creem. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versos 22 e 23, nós lemos assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, o descrente é aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus, enviado para salvar os que nele creem. Salvar de quê? Da condenação eterna. Salvar de quê? Do inferno. Salvar de quê? De uma condenação como resultado do pecado que praticamos. Em terceiro lugar, descrentes são aqueles que andam segundo o seu próprio entendimento. Esse texto nós examinamos na última semana, Efésios 4, 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Gentios, aqui é uma terminologia para falar de todas as pessoas que não conhecem a Deus. Ele continua dizendo, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. São aqueles que escolhem viver uma vida separada de Deus e, portanto, não têm a vida que Deus oferece através de Jesus Cristo. Mas seria o caso de perguntar, onde estão os descrentes? Primeiro, os descrentes estão no meio do povo de Deus. Sim, no meio do povo de Deus. É por isso que Jesus contou a parábola do trigo e do joio. Mateus 13, a partir do versículo 24, nós lemos assim, Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? O joio é muito semelhante na aparência ao trigo, mas ele não produz trigo, ele não produz fruto. Ele simplesmente, você pode, quando você esfrega o trigo, você colhe o trigo, você passa a mão, a palha sai e fica só os grãos de trigo. Mas o joio, se você fizer isso, não vai sobrar nada, porque é tudo palha. É por isso que muitos dizem que o falso cristão é o cristão palha. Pois bem, os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo, de onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor não quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no seu celeiro. Quando chegar o tempo da colheita, o joio vai ficar
mais fácil de ser definido. Definido não é bem, vai ser mais fácil de você fazer a distinção entre o joio e o trigo. Bem, para entendermos isso, Jesus explicou isso aos discípulos. Versículos 36 a 43 de Mateus 13 dizem assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. É uma referência a Jesus mesmo. O campo é o mundo. É o lugar onde Jesus semeia boa semente. A boa semente são os filhos do reino. Ou seja, são os que se tornam filhos de Deus por meio da fé em Jesus. O joio são os filhos do maligno. Então, aqui tem uma distinção entre os filhos do reino de Deus e os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. Porque não é coerente o cristão genuíno praticar o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, assim muitos estão nas igrejas, mas não são de Deus. Não creem em Jesus de verdade. Não têm o temor do Senhor. Quem é que traz essas pessoas para as igrejas? O texto nos ensina que é o próprio diabo. Para quê? Para poder corromper, para poder influenciar aqueles que são verdadeiramente de Deus, com o propósito de desviá-los dos caminhos de Deus. Eles dizem ser cristãos, mas vivem, falam e andam como descrentes. Na igreja, às vezes, tem a aparência de cristãos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, versículo 5, ele diz que essas pessoas têm forma de piedade. O texto diz, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes. Tem aparência de uma vida piedosa. Vida piedosa é uma vida devotada a Deus, mas negam o poder dela. Uma pessoa piedosa, uma pessoa devotada a Deus, uma pessoa temente a Deus, ela tem o poder de Deus para viver a vida como Deus planejou. Na realidade, eles gostam de viver como vivem os descrentes. Eles têm um namoro impuro, têm vida sexual ativa sem serem casados, têm vida extraconjugal, têm relacionamentos ilícitos e impuros, não pagam as suas dívidas, não cumprem os seus compromissos, não honram a sua palavra, não dão o dízimo, são irresponsáveis em relação a Deus, são desobedientes aos pais e às autoridades, enfim, não têm o temor do Senhor. Fazem tudo isso porque não estão nem aí para Deus. Eles dizem ser cristãos e estão nas igrejas, mas vivem na prática do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Corinto, na segunda epístola, capítulo 12, verso 21, ele diz, tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza,
da imoralidade e da libertinagem que praticaram. Por que não se arrependeram? Porque não são, de fato, do Senhor. E o apóstolo Paulo disse, olha, eu tenho receio de quando eu voltar a estar com vocês, eu tenho essa tristeza de ver que muitos que pecaram não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Você pode até ter praticado tudo isso, mas uma vez que você conhece a Cristo, não há mais por que viver ter esse tipo de procedimento. É por isso também que a Bíblia diz que nós não devemos nos associar com aqueles que se dizem cristãos e vivem como descrentes. Escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 9, o apóstolo Paulo escreveu, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo, ou seja, vocês não têm que se afastar das pessoas porque elas não são cristãs. Mas não há como ter intimidade com essas pessoas, não há como viver uma vida de unidade com essas pessoas. Então, ele está dizendo que eu não devo me associar, eu não devo me envolver. E aqui o contexto que nós estamos examinando hoje é o contexto de um relacionamento com vistas a um casamento futuro. Então, eu não devo me relacionar com alguém que o texto diz, na outra carta já escrevi que vocês não se associassem com os impuros. Ele está falando, eu não estou me referindo propriamente aos impuros do mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou idólatras, porque senão vocês tinham que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Quer dizer que eu não posso em nenhum momento falar com essas pessoas? Claro que pode. Mas uma coisa é você conversar com essas pessoas, você pode e deve tratar essas pessoas muito bem, mas não há como se juntar a uma pessoa dessa para qualquer empreendimento, seja lá em que sentido for, e muito menos num casamento. Muitos estão na igreja, e aí o perigo grande. Nem todo mundo que está na igreja é cristão realmente. Muitos estão na igreja, ou melhor, nas igrejas, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus. João 8,47, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Jesus está falando com a multidão que estava ouvindo ele. Vocês não ouvem porque vocês não são de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Ouvir aqui significa ouvir e obedecer. Você pode ouvir algo, entra por aqui, sai por aqui. As Escrituras nos dizem, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, onde Jesus fala, através de várias parábolas, perguntado por que ele falava parábolas, ele disse para que as pessoas não possam ver, nem ouvir, nem entender. Por quê? Porque elas ouvem de mau grado, ouvem com má vontade, não estão nem aí, não querem entender, não querem compreender, não querem mudar de vida. Eles não querem ouvir a palavra. Essas pessoas podem estar na igreja, mas conversam durante a pregação. Não dão ouvidos à palavra de Deus. Não deixam que outras pessoas ouçam a palavra. Quando eles estão na igreja, muitas vezes levantam-se toda hora, entram e saem sem parar. Parece que tem uma inquietação, não podem ficar lá.
Esses são os descrentes, os que não creem em Jesus, os que não têm o temor do Senhor. Eles são encontrados em todos os lugares e também nas igrejas. Acerca destes, a Bíblia diz que não devemos nos colocar em julgo desigual com descrentes. Você não deve ser íntimo do descrente pelas seguintes razões. A primeira, 2 Coríntios 6, 14. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Andar com Deus implica em praticar a justiça. Não estou falando de perfeição, mas a sua vida deve ser pautada pela justiça, pela verdade. Então não há como juntar para um casamento, ou até mesmo para uma sociedade, qualquer que seja, entre aquele que pratica a justiça e o que praticam a impiedade, a iniquidade. Segunda, a luz e as trevas não têm comunhão. Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Nenhuma. Deus é luz. As trevas caracterizam o mal e caracterizam o maligno, enquanto que a luz caracteriza Deus. É a característica de Deus, é o símbolo daquilo que Deus é, luz. A terceira razão, Cristo e o maligno não têm nenhuma harmonia. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Quarta razão, o crente e o descrente não têm nada em comum. Ou que união existe entre o crente e o descrente? Não há. Um casamento assim vai ser muito doloroso, muito triste. Quinta razão, o templo de Deus e os ídolos não encontram acordo. Que ligação, verso 16, há entre o santuário de Deus, que é o nosso corpo, e os ídolos? Ou que é a própria igreja do Senhor, também é uma figura da igreja. Porque nós somos, aqui está falando do corpo mesmo, porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Então Deus habita em nós, nós somos o lugar onde Deus vive, e nós não podemos nos dar a idolatria. Idolatria não é só você se prostrar diante de uma imagem, mas idolatria é você ter qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Tudo que é mais importante do que Deus. Se você adora algo que não é Deus, se você vive para isso, se você trabalha para isso, se você só pensa nisso, então isso se tornou um ídolo na sua vida. Então não há como você ser de Deus, pertencer a Deus e amar a Deus, e você amar qualquer outra coisa mais do que Ele. A união do crente com o incrédulo causa poluição e contaminação espiritual. Provérbios 25, 26 diz: como fonte que foi turvada e manancial contaminado, assim é o justo que cede ao ímpio. Se nós nos unirmos, seja para qual finalidade for, para o casamento ou uma sociedade com um ímpio, é como se eu estivesse me deixando corromper, porque não há ligação, não há, é como a água que foi turvada, é um manancial de água limpa que foi, alguém pisou ali, sujou, e a água de repente ficou turvada. A união do crente com o incrédulo causa degeneração espiritual. Por isso que em Deuteronômio 22, 9 diz: não plante outra semente na sua vinha, para que não se profane toda a produção, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Não há como misturar a vindima, ou seja, a colheita de uma semente boa e uma semente má. Não vai prestar. Uma vai contaminar a outra. Mas a sexta razão,
O Senhor prometeu habitar conosco, mas Ele requer santidade. Habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem coisa impura e eu os receberei. Serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Está se referindo a um relacionamento de intimidade, como só ocorre no casamento, ou em qualquer outro tipo de sociedade que pode ser até certo ponto semelhante a um casamento. Estou me referindo a sociedades civis, onde as pessoas buscam sócios, buscam pessoas com as quais eles possam empreender alguma coisa. Não há como cristão empreender algo com um incrédulo, porque a filosofia de vida de um é diferente da do outro. Um vai buscar fazer o que é certo, o outro vai buscar fazer o que é errado. Nós vamos voltar nesse assunto proximamente, mas hoje vamos concluir aqui. Deus nos chamou para a santidade, e a razão para a santidade é que Deus é santo. E se Ele é santo, nós devemos, para estar com Ele, ser santos como Ele é santo. É Ele que nos capacita para viver assim. A nossa santidade deve ser aperfeiçoada, primeiro, no temor de Deus. Segundo, purificando-nos de toda a impureza do corpo e do espírito. E em terceiro lugar, não nos colocando em julgo desigual com os descrentes. Que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor opere para que ela encontre acolhida naqueles que nos ouvem. E que o Senhor traga ainda mais luz sobre o que ministramos hoje. E que o Senhor nos dê a graça de viver a tua palavra, para andarmos na luz como tu estás na luz, para vivermos uma vida de santificação, porque tu és santo. Te damos graça porque não somos santos em nós mesmos, nem por nós mesmos. Para isso Jesus veio, deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, mas nos deu também do seu Santo Espírito, para que por meio dele possamos viver uma vida de santidade. Então ajuda-nos a sermos coerentes e olhe para nós com benignidade, com graça abundante. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu espero encontrar você ainda hoje, mais tarde, no culto da noite. E a mensagem da noite de hoje é algo que você não deve perder. Vamos falar sobre um assunto que eu não posso dizer que é o mais importante, mas é muito importante para responder a muitas indagações que são feitas a respeito do que vamos falar. Que o Senhor então abençoe você e até mais tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Quero te ver, Senhor.
quero te ver, Senhor. Abre os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Santo, Santo, Santo. Quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver.